Bom dia, invencíveis! Hoje aproveitando esse solzinho da manhã no dia de chuva, porque cariocas não gostam de dias nublados. Hoje o nosso tema é um tema que geralmente hoje está em moda, é a criança interior. E eu tenho um amigo que eu disserto os temas de manhã cedo, quando eu venho dirigindo, eu venho dissertando alguns temas e ajuda a fazer a caminhada até chegar dirigindo ao estúdio mais leve. E o que é essa nossa criança interior, né? Essa criança interior é uma maneira mais lúdica que nós temos para dizer sobre o inconsciente que está recalcado, né? O inconsciente que a pessoa acaba recalcando por algum evento que não necessariamente tenha sido na infância, né? Alguns são na infância, alguns na adolescência. Você pode ter, né, alguma coisa recalcada também na sua fase adulta. Você esquece. E isso é justamente um mecanismo de defesa do seu inconsciente. Por quê? Porque o nosso ser, né, o nosso cérebro, ele é feito para nos preservar, para a sobrevivência. Então, o que ele pode fazer mais para poder prolongar a nossa vida, prolongar o nosso dia a dia, ele faz. E momentos traumáticos também fazem parte dessa busca do prolongamento da vida, do não sofrimento. Essa é uma caneca que uma grande amiga me deu, fazendo uma parte do que estamos falando. Essa é a mandala que eu tenho no meu escritório e essa é a frase de uma live minha: não significa nunca. Carla Caracas, minha amiga. Então, o que acontece? Quando nós trabalhamos o inconsciente, nós trazemos justamente isso que se chama de criança interior, que é uma maneira lúdica que tem. Quando você fala inconsciente, as pessoas acham, consciente, né? Inconsciente é o contrário de consciente. Inconsciente significa que eu estou dormindo, que eu não estou lembrando, né? E consciente significa que eu estou lembrando. E não é necessariamente isso. O inconsciente ficam coisas guardadas, armazenadas, recalcadas, que muitas vezes nem vão sair. Aí você pergunta como é que sai? Sai como Freud falava, talk and cure. Quando você fala, você acaba se curando. Por quê? Porque na medida que você vai falando, é como se você fosse abrindo um grande arquivo emperrado e as reminiscências vão aparecendo. Pastas guardadas, pastas que estão lá no fundo desse grande arquivo que é o inconsciente, acaba voltando à tona, acaba chegando à tona. E muitas vezes você encontra no insight. Muitas vezes você encontra sem você perceber. Eu tenho uma paciente que eu fiz uma regressão nela, feito uma PNL, mas na realidade foi uma regressão, como se fosse uma hipnose. E ela lembrou de um fato que ela havia recalcado, que foi a saída do pai dela de casa para trabalhar em uma outra cidade, e isso causou-lhe um trauma. E ela acabou replicando isso mais tarde, sem perceber, que ela saiu da cidade dela, deixou a filha para poder ganhar mais, para poder ter uma melhor vida. E quando nós fizemos uma regressão, e não foi justamente para isso, foi para outras coisas, foi para um bloqueio que ela tinha, ela se deparou com isso, ela se deparou com essa coisa que ela havia esquecido. Então, eu poderia falar que ser uma criança interior? Poderia, mas temos várias crianças interiores, temos vários adolescentes interiores, temos vários adultos interiores, né? Dessas partes recalcadas, guardadas, que o inconsciente acaba represando para não nos fazer sofrer. Aí você vai falar assim para mim, e como é que eu faço isso? Né? Quando a gente tem um processo de terapia, um processo da busca dessa reminiscência.
quantas pessoas multiplicam, né? Fatos, multiplicam relacionamentos e não tem ideia, porque isso está gravadinho lá no nosso HD. Por mais que a gente queira, e as coisas se repetem quando você não aprende, né? É como você dirigir. Você pode ficar sem dirigir durante 5, 10, 15 anos. Quando você pegar um carro, você pode sentir uma dificuldade, mas vai dirigir, né? A bicicleta, a escrita, né? Você não deixa, ela está gravada lá no HD, né? Essas disfuncionalidades que acontecem na nossa vida, que depois a gente vai verificar num resgate, né? Quando você começa a conversar e as coisas vão aparecendo, vão embolindo, é como se fosse um rio, você fosse mexendo e você não visse só pedras, né? Você ia começar a ver que debaixo das pedras tem areia, debaixo da areia tem uma terra mais pesada, e é dessa maneira que vão sendo removidas todas essas cascas que existem em nós. E aí você vai me perguntar, e como eu faço para que isso não aconteça, né? Pela autorregulamentação. Tudo é feito pela autorregulamentação. Se eu sei que um determinado alimento me faz mal, eu posso até comer, mas eu sei que eu vou passar mal. E como é que eu faço? Não como. Ou então procuro comer e depois tomar um remédio. Como é que eu faço para que um relacionamento que me foi abusivo e que eu vejo que eu tive vários relacionamentos assim, como é que eu faço? Pela autorregulamentação. Se eu começo a tomar consciência que eu tenho o mesmo proceder, que eu tenho o mesmo modus operandi de relacionamentos, de manias, e eu me conscientizo disso, eu começo a me autorregulamentar. De que maneira? Quando eu começo a ver que aquele acontecimento, aquele relacionamento, o meu comportamento está sendo repetitivo, ele está sendo de novo vindo à tona, e eu começo a perceber, eu me autorregulamento. Como? Não quero mais, assim não faço, ou vou fazer de outra maneira. Ou quando eu vejo que um relacionamento, um comportamento meu está se repetindo, como é que eu faço quando eu me autorregulamento? Olha só, para aí, vamos modificar alguma coisa, não está dando certo, porque eu já fiz dessa maneira e no final não foi legal. E é dessa maneira que a gente vai se autorregulamentando, né? Você tem aí vários órgãos que regulamentam, né? Então você se autorregulamenta, né? Vai repetir? Vai, porque está gravado no seu HD, né? Mas você vai ter um insight de verificar, nossa, já aconteceu isso uma vez. Eu tenho que perceber para que isso não aconteça uma outra vez, isso se repita e isso acaba sendo um círculo vicioso. Então é isso a nossa criança interior. Nada mais é que o nosso inconsciente que recalca muitas vezes para a nossa própria proteção, para a nossa preservação. Então, tenham um bom dia, invencíveis.